Olá, boa noite a todos. Espero que vocês estejam bem. Bom dia, boa tarde, os que estão vendo a gravação. Hoje a gente começa o nosso quinto encontro das 8 semanas de Mindfulness. E para começar, eu queria saber um pouquinho de vocês, como é que foi essa semana, né? Na última semana a gente viu caminhar de maneira consciente, né? Caminhando em sabedoria. E como foi o decorrer dessa semana para vocês? Vocês puderam se dar conta do caminhar de vocês, dos passos de vocês? Como que foi essa caminhada durante a semana? Alguém quer compartilhar? Tranquilo? Ou ninguém quer compartilhar? Bom, espero que tenha sido tranquilo para todos vocês esse caminhar, ou pelo menos que vocês pudessem ter a consciência do que está acontecendo realmente em cada passo, né? O que acontece muitas vezes, como a gente comentou, é que a gente acaba indo de um lugar para o outro e sempre se preocupando com o destino e não necessariamente com a trajetória, né? Com o caminhar em si, com o trajeto, né? Ou como a gente fala, a trama, né? Amar la trama, mas que o desenlace, mas com o que vai acontecer no final. Então, é realmente a gente desfrutar cada passo, desfrutar cada caminhar, enquanto ele está acontecendo. E não somente quando a gente chega no final e a gente percebe, nossa, eu já cheguei aqui, ou tirar um pouco desse piloto automático que acontece muitas vezes na nossa vida. Não somente no caso do caminhar, né, mas como a gente comentou também nas últimas aulas, a questão de compras, da comida, em várias outras situações, muitas vezes a gente tá com esse piloto automático acionado, digamos assim, né? E a gente acaba não se dando conta do que estamos fazendo. E aí o mindfulness nos ajuda a ter essa consciência do que a gente está fazendo aqui hoje, né? O que a gente está fazendo no planeta Terra, ou o que a gente está fazendo na nossa vida realmente, no trabalho, nas nossas relações familiares e nas nossas relações conosco mesmo e com as pessoas que estão ao nosso redor. Estrela. Alguém quer falar? Não. Tranquilo? Então, essa semana foi essa questão do caminhar, né? E o que a gente vai ver hoje é uma outra parte da nossa vida. Então, a gente já viu a nossa respiração, a questão do o corpo mesmo, né? A nossa percepção de corpo, isso a gente vai tendo ao longo das aulas. Obrigada, Carla. Esse é o Jimmy, quer falar oi, Jimmy? Oi, esse é o Jimmy. E aí, durante as aulas e durante a vida mesmo, a gente vai tendo mais consciência do nosso corpo, né? Então, seja no nosso caminhar mesmo, a gente acaba tendo consciência dos nossos passos, da nossa perna que a gente tem, essa perna que está em movimento, e não somente a cabeça, né? A mente, que sempre está ativo durante muitas vezes da nossa, muita parte da nossa rotina, né? A gente acaba passando no computador atualmente pelas profissões atuais, então as pessoas se voltaram a ser muito mentais. E a gente ter consciência do nosso corpo é super importante. E o que a gente vai trabalhar hoje é a questão do nosso sono também, né? Muitas vezes, muita parte do nosso dia, pelo menos um terço da nossa vida, a gente passa dormindo, basicamente. E como que é a qualidade desse sono, né? A gente sabe que o sono é super importante, mas tem pessoas que falam, eu não vou perder tempo dormindo, né? Vou dormir quando eu morrer, algo assim, né? Aí eu vou ter bastante tempo para descansar, agora não é hora de descansar, eu quero aproveitar a vida, e para que dormir? Então, eu vou dormir o mínimo possível para ser mais proveitoso, aproveitar mais a vida. Porém, o sono, ele compõe grande parte da nossa rotina realmente, né? E para a gente estar realmente bem, o nosso sono é revitalizante. Então, é bem importante que a gente durma bem,
consiga descansar e relaxar realmente o corpo, para que a gente possa ter uma vida mais saudável, para que a gente possa fazer atividades físicas, para que a gente possa trabalhar, raciocinar realmente, né? Às vezes, não sei se vocês já tiveram essa experiência, acredito que muitas pessoas já, né, de ficar uma noite sem dormir, por exemplo, né? Quando a gente é mais jovem, a gente acaba fazendo isso, vou numa balada e depois eu vou para a escola, para a faculdade, não sei, e depois eu durmo. Quando der, eu vou dormir. Então, emenda uma coisa na outra e uma coisa na outra, e chega um momento em que o nosso cérebro já não raciocina mais, né? Não é a mesma coisa a gente fazer alguma atividade com o cérebro totalmente revitalizado e o nosso corpo também, a gente algo sem ter esse descanso necessário que é o sono. E se eu perguntar para vocês hoje, como que vocês classificam a qualidade do sono de vocês? Vocês querem falar ou querem colocar aí no chat? Ou quantas... Ai, vocês estão me ouvindo bem ou não? Estão me ouvindo bem? Para mim pareceu que a Agora internet não está instável. Ok. Então, se eu pergunto para vocês, como vocês consideram o sono de vocês? É um sono revitalizador ou é um sono rápido? Vocês têm um sono leve? Qualquer barulho que aparece na rua, vocês acabam despertando? Ou vocês têm um sono pesado? Conseguem dormir em qualquer lugar? E quantas horas, em média, vocês dormem à noite? Não sei se vocês têm esse controle ou conseguem mais ou menos ter ideia de, que horas eu vou dormir normalmente e que horas eu acordo. Se vocês conseguem fazer mais ou menos essa conta de quantas horas vocês dormem por noite, em média. Eu durmo de 6 a 7 horas no máximo por noite. 6 a 7 horas. Uhum. E o sono, de fato, é um termômetro para mim, porque ele realmente dita o meu dia. Quando eu durmo mal, eu tenho um dia muito ruim. Consequentemente, eu me alimento mal, eu não tenho disposição para fazer nenhuma atividade física, ou quando eu faço de qualquer jeito. E ele realmente dificulta a concentração, eu fico esgotada, cansada das atividades, então o sono realmente é um termômetro do dia mesmo para mim. Sempre foi. Eu sempre tive a alma meio de uma senhorinha de 80 anos. Nunca consegui dormir em qualquer lugar, qualquer coisa me acorda. Sempre tive um sono leve mesmo. Aham, ok. É importante a gente conhecer a nós mesmos também, né? E como é o nosso sono, e isso também muda com a época da nossa vida também, né? Obrigada por compartilhar. Mais alguém quer comentar sobre o que vocês acham da qualidade do sono de vocês? Ou a quantidade de horas? Aqui no chat vocês falaram, né? Durmo normalmente umas 7 horas, falou a Patrícia. Demoro demais para dormir. Porém, quando consigo, enfim, pegar no sono, é bem difícil de acordar. A Carla, sono leve, acordo muito pela noite, durmo aproximadamente de 7 a 8 horas, mas acordo cansada, não consigo dormir bem fora de casa. A Maríndia, nem sempre chego no sono REM, a média de 6 a 7 horas. Ok. Eu tenho procurado dormir no mínimo 7 horas. Para mim faz muita diferença o meu dia quando eu tenho um sono bom e quando eu não tenho esse sono bom. Eu tento manter uma rotina, inclusive de horário, de dormir e acordar, até por conta do trabalho. Eu voltei ao presencial, então tenho horário para estar no escritório e, assim, no meu caso faz bastante diferença ter tido uma boa noite de sono ou não ter tido. Perfeito. Obrigada, Antônio. E Beatriz também que comentou, né? Realmente, o sono, ele faz totalmente diferença, né? Como o Antônio comentou, muitas vezes agora tem muita gente voltando ao presencial, voltando à rotina que era antigamente, né? E aí a gente sente mais a questão de ter um sono tranquilo ou não. Porque antes, se a gente está o tempo todo em casa, também não sei, é mais fácil, digamos assim.
em alguns casos, a gente descansar e dormir. A Marin já comentou desse sono REM, eu vou compartilhar aqui a tela para mostrar um pouco para vocês as fases do sono, né? Como que funciona o nosso sono. Então, a gente tem o estágio 1, que é um estágio da vigília para o sono. É um sono que a gente ainda está atento, a gente está pegando no sono, digamos assim, né? Quando a gente está se desconectando, digamos assim, da vida real aqui, né? E vai indo para o lugar do sono. O estágio 2, que é quando começa o sono um pouco mais pesado. No estágio 3 é quando a gente já está no sono profundo e esse sono é o que nos ajuda na recuperação fisiológica. Então, aí, esse sono que vai nos fazer realmente descansar, é o sono que vai fazer com que o nosso corpo consiga relaxar e tá totalmente disposto, digamos assim, para o dia seguinte. Tem a fase 4, que é o sono profundo, com a diminuição da frequência cardíaca e pressão arterial, e que é o estágio de relaxamento completo, né? Digamos assim. O REM, que é o que a Marinha já comentou, que é o sono restaurador. Então, nesse caso, o corpo fica imóvel e apenas os olhos se mexem, e é quando os sonhos acontecem. Então, como que a gente consegue saber isso, né? Hoje em dia tem várias tecnologias, então, eu, por exemplo, uso esse relógio, que é é relógio da Xiaomi, não sei se vocês conhecem, esse daqui. Ele, tipo, tá vendendo no Mercado Livre, tudo. É bem interessante. Eu tinha parado de usar relógio há muitos anos, na verdade, e depois passei a usá-lo quando eu fiquei sabendo dos benefícios, e é bem interessante para autoconhecimento mesmo, né? Tipo, para a gente ver a qualidade do nosso sono, quanto que a gente dormiu. No caso das mulheres, ele também ajuda nos ciclos menstruais. Então, dá para a gente colocar os ciclos lá, se ele foi a quantidade de menstruação, né? Se é moderada ou não, como que estava o nosso humor também. É bem interessante para a gente se organizar. Ele mede também os passos que a gente dá. Então, se a gente está fazendo atividade física o suficiente ou não, né? Então, aí a gente pode colocar uma meta de caminhar 6.000 passos por dia, por exemplo. E aí o relógio vai avisar também, você já deu tantos passos, você está bem, ou você tem que fazer mais, enfim. Um lugar onde a tecnologia ajuda bastante, eu acho, né? E é um Eu ia relógio falar, relativamente barato comparado com outros que tem hoje em dia, né? eu ia fazer um comentário, Mari. O próprio Uhum. celular tem, tá? Eu descobri isso no meu Ah, é? Samsung, tem com Android. Ele se baseia, por exemplo, e eu não programei nada. Na hora que você pega o Aham. celular, porque a primeira coisa que você faz quando acorda hoje é pegar o celular. Então, ele Sim. estabelece as horas de sono pela hora que você toca nele, entendeu? Ok. E eu sei que 90% aqui, se não 100%, a primeira coisa que faz depois que abre o olho hoje é pegar o celular, né? E aí eu comecei a Sim. observar, caramba, ele controla meu sono e ele vai guardando essas informações aí, entendeu? Você dormiu esta noite 6 horas e 36 minutos. Assim, qualquer um Aham. pesquisar e vai ver que, pode jogar no Google aí que o Android tem esse recurso e ele monitora. É óbvio, o relógio aí que você está falando é muito mais completo, mas eu acredito hoje que usando o próprio Sim. Android Aham. do celular, deve ter quase todas as funcionalidades hoje que tem no, entendeu? E aí a pessoa pode controlar pelo próprio celular. Perfeito, muito bom. Hoje em Eu, dia tem eu várias. A tecnologia ajudou bastante. Eu me baseio mesmo se eu tenho sonhos, né? E aí os sonhos são muito reais, então eu sei que eu atingi esse sono. Então eu consigo perceber em relação a isso, e principalmente a minha cognição no outro dia. Então eu também começo a perceber como é que eu estou, assim, né? Se realmente eu consegui descansar e relaxar o corpo, né? E também tem a questão do círculo circadiano, né? Tinha uma época que em determinados horários, né? Não sei se você vai falar isso, eu sempre acordava, né? E aí, dentro da medicina tradicional chinesa, né? Tem os órgãos são relacionados, né? Principalmente porque é a produção dos hormônios, né? Então, faz a restauração global e fisiológica, né? Todo o nosso organismo, o sistema. Então, eu comecei a ficar bem atenta a isso, nessas questões, assim, dos horários específicos que eu acordava de madrugada e aí entender o que estava acontecendo nos processos internos. Uhum. Perfeito. É... É super importante a gente ter essa consciência realmente, né, dos nossos sonos, dos nossos sonhos. Os sonhos também comunicam muitas coisas, né? A gente vai para um outro lugar e começa a viver várias coisas e nos dão muitas mensagens, muitas vezes também
É bem interessante tudo isso. Então, a gente realmente ter consciência do nosso sono e da qualidade do sono. A Patrícia fala que não devo atingir isso porque eu lembro pouco dos meus sonhos. Às vezes, por mais que a gente não lembre, a gente sonha ainda assim, né? É que às vezes é raro a gente lembrar e tem sonhos que são reais, tem sonhos que não são reais. Aí isso dá para um monte de aula, que é mais o estudo dos sonhos em si, né? E aí os sonhos podem comunicar muitas coisas se a gente lê eles de maneira inconsciente. Independente da gente sonhar ou não, é importante a gente sentir que a gente teve uma boa noite de sono. Sabe quando você acorda e você pensa, nossa, eu estou bem realmente, sabe? Eu estou revitalizado porque esse sonho me revitalizou. E tem vezes que a gente já acorda cansado, tipo, nossa, eu acabei de acordar, mas eu não tô bem, enfim, aí pode ser que a gente esteja realmente com alguma, enfim, alguma doença, alguma coisa que a gente tem que ver, ou realmente a gente não conseguiu dormir porque a gente ficou acordando muitas vezes à noite, ou tem muita preocupação, que é o que acontece muitas vezes, né? E aí o que a gente vai ver hoje também é a nossa preparação para dormir. Hoje em dia, o nosso cérebro ele fica muito confuso, na verdade, né? Antigamente, o que que acontecia? Não existia eletricidade. Então, basicamente, chegou a noite, o sol foi embora, depois de um tempo as pessoas já estão dormindo, porque já não tinham o que fazer. E aí as pessoas estudavam astrologia, estudavam astronomia, um monte de coisa, porque elas tinham a possibilidade de ver o céu, né? Então, ver as estrelas e tudo isso. Então, isso começou há muitos anos atrás. Hoje em dia, a gente tem estímulos de luz o tempo todo. Então, tem as luzes artificiais das nossas casas, realmente, né? Tem a luz do computador, tem a luz do celular, como a gente comentou também, né? Ah, é a primeira coisa que eu faço e a última coisa que eu faço antes de dormir. Não deveria ser, sabe? Porque o nosso cérebro, ele fica muito confuso, tipo, porque fica uma luz o tempo todo lá, tipo, essa luz do celular, né? Por exemplo, a gente tá o tempo todo com o celular. Eu abro os olhos, em vez de eu ver a luz natural do sol, eu ver a luz natural do dia, eu olho para o celular. Então, é interessante também a gente começar a ter uma rotina, ou tentar fazer isso, de tentar desconectar de qualquer aparelho eletrônico antes de dormir. Então, por exemplo, eu sei que eu vou dormir daqui a 1 hora. Para eu preparar a minha mente, a minha cabeça, eu vou a pouco diminuindo a velocidade, porque se eu continuar vendo e-mails até antes de dormir, não, mas chegou um e-mail, não sei da onde, porque agora tem as multinacionais, então vai chegar e-mail da China, meia-noite daqui. Ok, se eu optar por ver este e-mail e me preocupar com esse e-mail, a minha noite de sono não vai ser a mesma do que se eu optar por, a partir das 7 da noite eu não olho mais e-mails do trabalho, por exemplo. Eu não vou mais olhar redes sociais. Ou, enfim, começar a se organizar em relação a isso. Ou eu não vou mais assistir televisão a partir de tal horário. E aí eu posso ler um livro, fazer outra coisa que não tenha um estímulo de iluminação direta nos meus olhos. E aí a gente vai acostumando a nossa mente a tá chegando o momento de sono. Então é um momento de relaxar para dormir. Então, as pessoas que não conseguem chegar no sono, né, costumam ter insônia ou dormem muito tarde porque não conseguem pegar no sono, digamos assim. Muitas vezes é porque a nossa mente está preocupada com várias coisas, né? Então, ela está muito estimulada e para a gente fazer essa desaceleração, às vezes custa um pouco, né? Às vezes é mais difícil. E o que a gente vai ver hoje é algo que ajuda bastante, que é o escaneamento corporal. Acredito que vocês já devam ter ouvido falar ou não. As pessoas que costumam fazer meditação, ler o livro à noite é mais tranquilo, Patrícia. Até tem pessoas que pegam no sono lendo o livro, né? Porque não é uma luz direta, a não ser que seja apesar que esses Kindles, esses livros e-books, né? Eles têm uma iluminação um pouco mais adequada para a leitura. E isso também dá para mudar no celular hoje em dia. Tem celular que eu acho que todos têm também essa possibilidade de luz noturna, algo assim. Depois de tal hora você programa o celular também. A partir das 8 da noite eu quero que seja a luz noturna. E aí ele muda a quantidade de luz, porque tem uma luz que é azul, tem uma luz que é amarela, algo assim.
e ela não é tão intensa para a nossa vista também. Então, isso ajuda, de certa forma. Então, o que a gente vai fazer hoje é o escaneamento corporal. O escaneamento corporal é basicamente a gente fazer como se fosse uma conferência de como que está meu corpo. Então, é eu ter consciência de todo o meu corpo no momento em que eu vou dormir. E aí eu vou colocando a minha atenção nos meus pés, na perna, e vou subindo para todas as partes do corpo. Fazendo isso, muitas vezes a gente pode perceber que, nossa, eu tô com uma dor nas costas e eu não tinha visto. Ou eu posso perceber o relaxamento também, né? Se a gente for... se a gente fizer um exercício simples, a gente pode fazer aqui agora, pode ser em pé ou sentado. Ok, Soraya, tranquilo. Ó, se vocês puderem ficar de pé ou sentado mesmo, só levantar os ombros na altura das orelhas. Levantar os 2 ombros e deixar bem tenso assim mesmo, sabe? Manter os 2 ombros assim um tempo. E depois soltar. E novamente. Deixar bem tenso, e solta. Quando vocês soltarem, tenta soltar as mãos. E aí, com esses exercícios simples, pode ser que vocês notem que existia algum tipo de tensão e vocês estão soltando essa tensão. O mesmo acontece com as mãos, por exemplo. Então, se vocês... eu vou fechar a mão assim bem forte. Fecha a mão muito forte, muito forte. Fica apertando a mão. E depois abre ela o máximo que vocês puderem também, né? Abrindo como se tivesse um fio puxando cada dedo. Assim, ó, abrindo, abrindo, abrindo. E depois relaxa a mão. E aí vocês vão ver como a mão está mais relaxada também. O mesmo com o nosso rosto. Às vezes a gente não percebe que eu tô tão preocupada com uma coisa que aqui o entrecerro, né? Essa parte entre as sobrancelhas fica assim. E eu não percebo isso. E aí tem algumas atividades também, alguns exercícios que podem ser feitos ao longo do dia, não somente antes de dormir, mas, por exemplo, de vocês fazerem alguma careta mesmo, né? Tipo, fazer assim com a boca e tudo. E depois relaxar. E aí vocês vão ver que os músculos estão se soltando, estão mais tranquilos. Então, esse tipo de atividade, ó, que a Carla falou que trava a mandíbula, é interessante você tentar fazer assim, abrir bem e fechar, ou fazer assim, de qualquer atividade, exercício. A gente tem vários músculos na face e às vezes a gente não usa eles. De tanto que a gente ou fica no computador, por exemplo, né? Os atores, eles usam muito, porque eles fazem várias expressões, tipo, nossa, você fez isso, não sei o quê, ou dão, tipo, um sorriso. E às vezes a gente não faz esse tipo de coisa e a gente acaba não usando totalmente os nossos músculos. E é importante a gente ter consciência de que a gente tem vários músculos em várias partes e é importante a gente usá-los sempre, sempre que possível. E isso é importante para tudo na vida, inclusive as pessoas que praticam yoga, por exemplo, tem os exercícios de prender e soltar, né? Prender e soltar, inclusive o ânus, né? Nesse caso, isso é super importante porque quando a pessoa fica mais velha, por exemplo, tem pessoas que têm incontinência urinária ou não conseguem segurar o esfíncter e tudo isso, e é importante fazer esse tipo de atividade também para que a pessoa tenha mais controle de tudo isso. Então, o nosso corpo é algo que a gente tem que estar constantemente em movimento, e cuidar realmente. Tem coisas que só a gente pode fazer por nós mesmos, do que mais para frente alguém ter que cuidar da gente por algo, né? Então tem coisa que a gente pode prevenir de certa maneira, cuidando mesmo. Algo que a minha avó também sempre me ensinava era os músculos do peito, realmente, né? Dos seios das mulheres, tipo, contrair e soltar, contrair e soltar. É algo simples também que pode ser feito, mas que mantém a elasticidade, tudo isso. Então, são coisas simples que a gente pode ir trazendo para o nosso dia a dia e tendo consciência do nosso corpo.
E o que a gente vai ver hoje, então, é o escaneamento corporal. Eu falei para vocês estarem num lugar onde vocês podem se deitar, né? Alguém tem alguma dúvida do que foi dito até agora ou tudo bem? Tranquilo? Tudo bem. Beleza. Então, vocês não precisam estar com a câmera aberta, tá? Podem ficar à vontade e encontrarem um lugar onde vocês possam se deitar de maneira confortável, tá? Eu vou dar um tempinho para vocês se ajustarem aí. Bom, espero que todos tenham encontrado uma postura confortável, deitado, com a barriga para cima, as mãos ao longo do corpo e as palmas das mãos voltadas para cima, ok? Eu vou conduzir essa meditação. Ela não tem música no fundo, tá? Assim como as outras meditações que a gente faz em mindfulness, elas não têm músicas normalmente, né? Tem algumas no meu podcast que tem, se vocês quiserem ouvir depois, tranquilo. Mas nesse momento a gente vai fazer só para vocês terem consciência do corpo de vocês, realmente. Então, feche os olhos. E sinta a sua respiração neste momento. Tentando respirar cada vez mais profundamente. Sentindo que o seu corpo vai relaxando por completo. Colocando atenção nos seus pés neste momento. Sentindo a temperatura dos seus pés. Sentindo o peso dos seus pés. Se eles caem levemente para o lado enquanto você está deitado. Notando o relaxamento completo dos pés. Sabendo que não precisa mais caminhar hoje. E agora é o momento de relaxar e descansar. Subindo a atenção para suas pernas. Notando o relaxamento completo delas. Panturrilha. As coxas totalmente relaxadas, sem nenhum tipo de tensão. Focando a atenção na região dos seus órgãos sexuais.
notando o relaxamento completo. Subindo a atenção para a região do abdômen, notando o movimento do abdômen durante a sua respiração. Notando a expansão a cada inspiração. E como ele se esvazia quando sai o ar. Esse movimento constante do abdômen que vai permanecer durante a sua noite de sono. Notando, quem sabe, se existe algum ruído no seu abdômen também neste momento. E tudo que está acontecendo aí dentro agora, na sua digestão, que continua acontecendo, por mais que você vá dormir, todo o seu corpo continua em um movimento constante. Focando a atenção na região dos seus pulmões, que filtram o ar, que compartilham esse ar com o meio ambiente a cada respiração. E continuam a trabalhar a noite toda, por mais que você possa descansar. Notando seu tórax, as costelas que protegem o seu coração. Talvez você possa perceber os batimentos cardíacos nesse momento. E agradecer seu coração por cada emoção que ele passou hoje, cada momento, e ser grato por ele continuar sempre ativo. Focando a atenção nos seus ombros. Notando se eles estão completamente relaxados ou se existe algum movimento que você possa fazer para mantê-los ainda mais relaxados. Soltando qualquer tipo de tensão existente, qualquer preocupação que exista, desde que elas saiam dos seus ombros. Observando seus braços, toda a extensão dos braços até chegar nas mãos. Tudo que você faz com seus braços e suas mãos, e ao trabalho que você
oferece para o mundo. Tudo que é feito com as suas mãos. Que sejam sempre ações de amor. Notando um relaxamento completo das suas mãos, dos seus braços. Focando a atenção na sua coluna, que dá estrutura para a sua vida. E o direcionamento para onde você vai. Notando o relaxamento total de toda a sua coluna. Sem nenhum tipo de tensão. Notando se existe algum incômodo, alguma dor. E focando a atenção nesse ponto. Colocando a consciência nesse ponto. Subindo para sua nuca, a região do pescoço, suas cordas vocais e tudo que você fala para o mundo. Relaxando toda essa região. Certo de que você tem a liberdade para falar o que você quiser, desde que sejam palavras de amor. Descansando essa região. Subindo para a região da cabeça. Notando se existe algum tipo de tensão entre as suas sobrancelhas, a testa, seu couro cabeludo, orelhas, bochecha, o queixo, seus olhos totalmente tranquilos, notando o toque da pálpebra com o globo ocular. Um toque leve, suave. E como esse simples movimento de fechar os olhos te faz abrir para um mundo novo, que é o seu mundo interior. Notando o seu nariz e o ar que entra e sai. Como é a temperatura desse ar? O ritmo desse ar entrando e saindo. E é a partir daí que você pode controlar os demais órgãos pela sua respiração. Você tem o poder de controlar, fazendo com que ela fique cada vez mais profunda, tranquila e relaxada. Notando a sua boca, soltando a língua dentro da boca, os dentes, sem nenhum tipo de tensão.
como é sentir o seu corpo completamente relaxado, tranquilo, pronto para uma noite de sono. Imagina que você observa o seu corpo de longe, todo esse corpo tranquilo, relaxado. E você agradece a você mesmo por esse corpo que te acompanhou durante toda a vida e continua te acompanhando. E cada mudança que acontece nele, a cada momento, cada novo pensamento que aparece, mudanças na fisionomia, crescimento dos pelos, das unhas, nosso corpo está em constante mudança. E ele precisa de manutenção constante. Ele precisa ser sempre observado e cuidado. Assim como a gente corta as unhas quando crescem, a gente tem que estar atento a qualquer tipo de incômodo, dor. Ouvir o nosso corpo, respeitá-lo, abraçá-lo e acolhê-lo. Com esse relaxamento completo, quando você se sentir à vontade, pode levemente movimentar as mãos, abrindo e fechando, movimentando os pés. Deitando-se de lado, no seu tempo, abrindo os olhos lentamente, observando a entrada de luz quando você abre os seus olhos. Espreguiçando. E agradecendo você mesmo por ter dedicado esse tempo para focar na consciência do seu corpo agora. Quando você se sentar, observe também a sua respiração, se houve algum tipo de mudança. E esse tipo de atividade pode ser feito sempre antes de dormir. Se você demorar para pegar no sono, tiver algum tipo de dificuldade, esse tipo de atividade pode ajudar muito. Então, você pode fazer isso com uma meditação guiada, ou você mesmo e fecha os olhos e vai notando cada parte do seu corpo, tendo consciência. Pode ser que no meio do exercício você já dormiu. Ou você pode fazer com meditações guiadas. É muito interessante, inclusive para crianças. É uma excelente atividade. Eu tenho no meu podcast a faixa que é mais ouvida, inclusive, é uma meditação para crianças. Eu fiz ela sem intenção de colocar no podcast num primeiro momento, né? Porque eu estava realmente conduzindo minha filha para uma noite de sono. E falei, deixa eu gravar. Então a qualidade nem tá das melhores, mas é o mais ouvido do podcast, porque é para crianças, então é exatamente isso que a gente fez, que é esse escaneamento corporal, mas com uma linguagem mais infantil, né? Então foca nos seus pezinhos, nas suas perninhas. E a minha filha, às vezes, quando ela não consegue, ela fala, põe calmaria, e aí eu coloco, e ela consegue dormir, relaxar.
Então comentando que achei que a minha respiração ficou melhor, adorei o exercício. A respiração ficou mais calma e estou com sono, que bom. Sensacional, vou dormir mais cedo hoje, estou me sentindo mais leve, vou fazer para os meus filhos também. É uma maneira bem interessante deles encontrarem um relaxamento também, pelo fato da gente ter estímulos diretos o tempo todo. Às vezes realmente é difícil as crianças, tipo, agora chegou a hora de dormir, vamos deitar e dormir. E aí, não consigo dormir. Então, essa é uma atividade interessante para fazer, de ir relaxando cada parte. E aí a pessoa vai tendo consciência realmente e vai conduzindo para essa noite de sono. Ok? E algo bem recomendado, como a gente comentou hoje, é vocês tentarem ir se afastando dos aparelhos, tudo, né? Por mais que seja difícil hoje em dia, mas tentar, de repente, vou ler um livro, ou vou só ficar aqui relaxado, olhando meu corpo mesmo, né? Vendo antes de dormir e entrando nessa conexão com o sono, sabe? Também comentário muito bom, não tinha percebido o quanto eu estava cansada e dolorida. Nunca tinha ouvido meu coração, sem ser pelo pulso ou pelo pescoço. Estou mais calma e minha respiração. E ouvi até meu gato roncar. Sim, é interessante, né, gente? Tendo consciência de coisas que acontecem sempre, mas às vezes a gente não está totalmente atento, né, ao que acontece. Baixar a atividade cerebral é ótimo, mente menos barulhenta, exato. Porque às vezes não deixa a gente dormir, realmente a mente está pensando e, o que eu vou fazer nessa situação? Ou aconteceu tal coisa, eu fico lembrando disso. Não. Essa atividade é uma atividade de mindfulness, né? A gente ter consciência do nosso corpo é, é algo muito simples, muito fácil, totalmente acessível, gratuito. E pode ser feito a qualquer momento, né? No caso, para a gente relaxar totalmente, nesse caso do sono, mas também em outras situações. Se a gente está numa situação de muito estresse, muito nervosismo, pode ser interessante você focar no seu corpo, porque o estresse e o nervosismo vêm da nossa mente, que a gente está preocupado com algo que é a nossa mente que está trazendo isso. Se a gente começa a focar no nosso corpo, ter atenção no nosso corpo, na nossa respiração, isso pode acalmar a situação. Então, é bem interessante. Tranquilo? E aí é realmente a gente se acostumar com o silêncio, né? O que acontece às vezes, a gente também já comentou aqui, da gente tô sozinha em casa, vou ligar a televisão porque eu tenho que ouvir alguma coisa, mas e como que tá o silêncio? Como que é notar esse silêncio, né? Focar neste silêncio. E aí tem uma frase do Rinpoche, né? Mingyur Rinpoche, que ele fala: a oportunidade para experimentar a si mesmo de forma diferente sempre está disponível. Então, essa é uma outra maneira da gente experimentar a nós mesmos, realmente, né? Da gente estar aqui e agora focando nos meus pés. Como que tá meu pé? Como que tá a temperatura do meu pé? Agora que tá frio lá fora, será que ele tá bem? Às vezes a gente tá com o pé gelado, frio e não se dá conta, né? E aí tem uma outra frase que eu coloquei na apostila também, do Lao Tzu, que é: a quietude na quietude não é a verdadeira quietude. Quietude na atividade. Esta, sim, é a verdadeira quietude. O que significa isso, basicamente, né? A gente consegue estar totalmente tranquilo quando a gente está nesse estado de relaxamento, tudo bem. Mas a quietude real é quando a gente está, independente da situação, a gente está bem, a gente está tranquilo, a gente está em paz. Então, às vezes, eu vou entrar numa reunião e, nossa, aí meu cérebro já começa. Não, mas se eu estou em paz, se eu estou tranquilo, independente do que aconteça, essa é a verdadeira quietude. Então, é a gente poder encontrar essa paz, essa tranquilidade, independente do que esteja acontecendo. É a gente poder meditar, mesmo se eu estou no metrô às 6 horas da tarde, na seta tá cheio de gente, mas eu estou lá tranquilo, em paz, com pensamentos positivos, com calma. Ou estou na Avenida Paulista, tá passando um monte de carro, tem um monte de barulho, mas está tudo bem. Então, é a gente conseguir encontrar paz no nosso interior, independente do que esteja acontecendo fora.
a gente conseguir ter essa paz, essa tranquilidade, tudo isso está muito relacionado aos nossos pensamentos e aos nossos sentimentos, é um pouco também do que a gente vai ver nas próximas aulas, mas eu coloquei algum conteúdo nessa apostila, na de hoje, se vocês puderem ler, que fala um pouco dos 7 corpos, eu acredito que alguns de vocês já tenham consciência de tudo isso, né, dos 7 corpos sutis, ou já conheçam um pouco, e os que não conhecem podem ler um pouco disso também. E tem vários livros que falam sobre esse assunto. Tem um livro, eu tava com ele aqui. Esse aqui é um livro bem extenso, na verdade. Esse é uma enciclopédia da anatomia do corpo sutil. Então, tudo que acontece com a gente, que acontece no corpo físico, é que já passou por outros campos. Então, a gente tem 7 corpos no total. Esse corpo físico que a gente está olhando aqui, que a gente vê de verdade, é só um deles. Então, muita coisa que passa por outros campos até chegar no físico. E aí, tudo isso está relacionado. Então, se eu tenho muitos pensamentos negativos, isso vai atrair coisas para mim. Tipo, eu tenho muito medo de não sei o quê. E eu começo a ter dor de barriga, eu tenho muita dor de barriga. Por quê? Porque a barriga significa o medo. Então, cada parte do nosso corpo tem um significado também. E a gente fazendo esse escaneamento corporal, se tá tudo bem, eu consigo ver que tá tudo bem. Existe também o Reiki, né, que é uma outra técnica, não sei se vocês conhecem, se vocês tiverem interesse, a gente também trabalha com Reiki no Apapachyasalarma, a gente pode também fazer sessões de Reiki, tudo que é basicamente organizar todos os chakras, né, então é neutralizar os 7 chakras, que são os principais pontos de energia que a gente tem no nosso corpo. A gente tem diversos pontos de energia, mas esses são os principais. E cada um está relacionado com uma glândula específica do nosso corpo. Enfim, tem várias maneiras da gente se conhecer melhor, né? E aí eu vou compartilhar aqui também compartilhar a apostila. A atividade que a gente tem para essa semana, né? Se você está procurando a pessoa que vai mudar a sua vida, olhe-se no espelho. Então, não adianta a gente focar em outra pessoa. Claro que a gente compartilha a vida com várias pessoas. É bem interessante a gente compartilhar momentos felizes com a pessoa que a gente ama, com o nosso casal, né? Com a pareja em espanhol, com a nossa pessoa amada, né? Ou com os nossos pais, com os nossos filhos, com nossos avós, enfim, com nossos netos. É muito bom a gente compartilhar momentos felizes com outras pessoas, mas é importante a gente ter consciência de que a gente não deve ter expectativas sobre as outras pessoas e nem sobre nós mesmos também, né? Mindfulness também fala sobre a gente soltar expectativas, a gente viveu aqui agora e é importante a gente se cuidar de nós mesmos, olhar para nós mesmos. Isso não é algo egoísta. É algo que a gente vai continuar compartilhando o momento com outras pessoas, mas antes de cuidar do outro, cuidar de nós mesmos, né? Quando a gente está no avião, por exemplo, falam, independente do que acontecer, né? Não sei se o avião tiver acontecendo alguma coisa, você coloca a máscara de oxigênio primeiro em você e depois no outro. Então, é como básico, né? Você estar bem para poder cuidar de outras pessoas, você estar bem para poder olhar para os outros também, cuidar dos outros. Então, a atividade dessa semana, a tarefa dessa semana é olhar-se no espelho, admirar o que você vê, ter orgulho de quem você é e olhar profundamente nos seus olhos e dizer: eu te amo. Sorrir para essa imagem que está refletida no espelho, agradecer por cada parte do seu corpo. Lembrando que cada pessoa é única, não. E em mindfulness a gente tem o não julgamento. Não é para você olhar para o espelho e falar: nossa, eu tô gorda. Nossa, olha esses pés de galinha. Nossa, não sei o quê. Não. A gente tem que se amar pelo que nós somos. E o que acontece muitas vezes com a sociedade, né? Que a gente vê, a pessoa ideal é uma pessoa magra ou é uma pessoa tal, de tal jeito, não sei o quê. Não, cada pessoa tem as suas características, cada ser humano tem a sua individualidade e a gente comparte isso com o todo também. Todos somos parte do universo. Então, eu também coloquei um texto na apostila que é Todos Somos Um, é um texto do Hélio Couto. O Hélio Couto é o mesmo que escreve sobre os 7 corpos também. Se vocês tiverem interesse, tem um livro super fininho que eu não tô achando ele aqui agora. Esse daqui.
esse livro aqui, que é Os Sete Corpos, mas também tem vários vídeos no YouTube, tem várias outras coisas, mas é Os Sete Corpos do L. Couto, é um livro super fininho, que é bem interessante para a gente ter claro o, como que a gente é, né? Por que que a gente é assim, por que que a gente tem o pensamento que a gente tem. Então, é uma maneira da gente se conhecer, realmente, tá? E aí eu vou ler esse texto rapidamente, tá? Então, somos todos um. Deixa eu compartilhar aqui. Para o ser poder evoluir, primeiro tem que haver uma separação. Tem que sair do todo indivíduo para um ego, que é uma individualidade. Então, por que que tem ego? Tem ego, senão o todo não conseguiria a individualidade de cada ser que existe no universo. O todo continuaria sendo o indivíduo, né? O todo indivíduo, e, portanto, não haveria nenhuma diversidade, somente haveria o todo. Então, por que que é tão importante a gente ter essa individualidade, né? Todos nós somos um, né? Então, tem esse título, né? Somos todos um. Realmente, cada um é uma partezinha do universo, é uma partícula pequenininha do universo. Mas cada um tem a sua individualidade para que exista a diversidade, para que a gente possa aprender com os outros. Aprender e ter claro que a gente veio na vida para aprender e não para julgar outras pessoas, não para falar que um tá certo, o outro tá errado. Cada um tem a sua visão de mundo e se pode aprender de tudo. Então, basicamente seria isso por hoje. Que vocês possam fazer essa atividade. Pode ser uma atividade que não seja tão fácil para muitos de vocês. Se vocês tiverem qualquer questão, pode me mandar em particular por WhatsApp, para tentar fazer isso. Pode ser que um dia vocês vão olhar e vão se julgar, ou não vão conseguir olhar nos olhos. Tranquilo, e é mais ir tentando e ver até onde você pode chegar. Pode ser que você não vá conseguir concluir essa atividade também, não vá conseguir se olhar nos olhos e falar eu te amo neste momento. E aí isso vai sendo trabalhado ao longo do tempo, mas é muito importante que a gente tenha isso claro, né? Eu amo o que eu sou hoje. E eu também tenho claro que eu estou em constante transformação. Então, se eu estou um pouco acima do peso, tudo bem, eu vou abraçar isso que eu sou hoje, mas eu vou fazer o possível, vou cuidar do meu corpo para que eu possa mudar, né? Ou para que se eu quiser mudar também, se eu não quiser mudar, que eu tenha consciência do que eu sou e que eu ame o que eu estou vendo no espelho dessa maneira. Tranquilo? Tudo bem? Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Não, só agradecer, Mariana. Muito bom. Parabéns. Só agradecimento. Muito obrigada. Muito bom. Muito Imagina, sono obrigada. aqui. Gratidão. Mais uma vez, Mariana, a todos. Gratidão mesmo. Obrigada a todos. Boa noite, gente. Até mais. Boa noite a todos. Boa noite.